Então, gente, esses dois resultados que eu apresentei para vocês foram referentes os nossos dois primeiros objetivos, certo? Que era a análise do contrato didático potencial e a análise do contrato didático. Então, foram os resultados que a gente obteve. Então, agora a gente precisa cruzar esses elementos, tá certo? Então, o que era do livro didático que entrou em vigor também na sala de aula, certo? Quais expectativas do livro didático foram atendidas no trabalho da sala de aula? Quais regras do livro didático elas apareceram também na sala de aula? Quais efeitos que estavam no livro didático que foram reproduzidos na sala de aula? Então, a gente vai fazer essa análise de aproximações e distanciamentos, né? Qual é a relação que esse contrato estabelece? Então, nós tivemos o atendimento de 2 expectativas e 4 regras e 2 efeitos. Então, no total de todos esses elementos, apenas 2 das expectativas do livro didático foram atendidas na sala de aula, 4 das expectativas que apareciam no livro didático foram atendidas na sala de aula. Então, você disse, olha, lá tinha 17 expectativas que apareceram na sala de aula do professor. Expectativas não, regras. Mas daquelas 17, apenas 4 eram vinculadas, estavam também no livro didático. E 2 efeitos. Então, esse foi o nosso resultado, a grosso modo, tá certo? Então, gente, eu trouxe aqui os resultados, só que eu não vou discutir com vocês. Eu vou discutir só uma, tá certo? Que foi a regra explícita 8 do contrato didático do professor e a regra explícita potencial 2 do contrato didático potencial do livro didático, tá certo? O que foi? Foi uma regra que a gente identificou nos 2 contratos, que estavam nos 2, tá certo? Que é a seguinte, que a função afim é constituída de coeficientes que compreendem uma parte fixa e uma parte variável. Então, eu vou mostrar para vocês os momentos que ela apareceu no livro didático e o momento que ela apareceu na abordagem do professor, tá certo? Então, olha, gente, no livro didático, essa regra ela surge de maneira explícita. O que quer dizer? Ele menciona explicitamente essa regra. Ele diz que a função afim é constituída de uma parte fixa e de uma parte variável. Então, ó, eu trago para vocês aqui. Isso foi um momento em que, vou só contextualizar, que ele trouxe um monte de situações, problemas para se determinar a lei de formação da função afim, e no final ele dava alguns momentos, né? Ele indicava alguns procedimentos que o aluno ele tinha que fazer, certo? No manual do professor, essa atividade, ele dizia o seguinte, que era para que o aluno ele conhecesse os coeficientes. Aí vê o que é que ele diz aqui, ó. Ele diz, chamando B de parte fixa e chamando A de parte variável. Então, ele disse explicitamente, a parte B é a parte fixa e a parte A é a parte variável, certo? Então, se ele menciona explicitamente essa relação, isso pode ser uma regra explícita potencial no livro didático, certo? Então, esse foi o resultado, um dos momentos em que essa regra ela aparece no livro didático, porque eu trouxe aqui apenas um recorte, que ele explicita isso de maneira clara, né? Faz o próprio enunciado. Na sala de aula, essa regra, ele aparece, né? Quando ele diz assim, ó, ficou bem claro aqui como foi feita a montagem da formação, da lei de formação, como é que a gente chegou a essa conclusão, por quê? Por quê? O que a gente pode concluir é que o que acontece com esse B aqui? Esse B, ó, presta atenção no que ele diz. Esse B sempre vai ser o quê? Uma parte fixa, certo? E depois ele diz que o valor associado ao X é a parte variável. Então, perceba, ele falou explicitamente isso, que havia essa relação entre os coeficientes e essa analogia do que é fixo e do que é variável, tá? Então, dos meus resultados, eu vou só discutir essa regra com vocês, para não ficar muito cansativo. Deixa eu passar aqui, que eu trouxe tudo, mas... E vou passar aqui para algumas relações que existem, né? Gente, vê só, dos elementos do contrato didático potencial,
40% foram reproduzidos em sala de aula, certo? Dos elementos, porque assim, tem algumas coisas, algumas regras que surgem atreladas a determinadas menções, a determinados exercícios, tá? Que o professor não trabalhou, mas dos que ele trabalhou, dos que envolviam elementos de contrato didático potencial, 40% foi reproduzido na sala de aula. Então, 40% dos elementos de contrato didático foi reproduzido na sala de aula, certo? Contrato didático potencial. 40% dos elementos que apareciam no livro didático foram reproduzidos na sala de aula. Só que se a gente for olhar na sala de aula, certo? Os elementos contratuais que surgem na sala de aula, esses elementos do livro didático, eles são apenas 13%. Então, quando a gente analisa todos os contratos que estão lá na sala de aula, aqueles que estavam iguais, digamos assim, ao do livro didático, eles representam apenas 13%, certo? Então, a partir dessa análise, né, eu trago algumas conclusões que a gente identificou, os elementos, né, de contrato didático potencial e de contrato didático. Não discutir com vocês, porque como aqui a gente está fazendo uma abordagem mais enxuta, né? Essa regra, minha gente, da parte fixa e da parte variável, tanto no livro didático como no professor, ela é um elemento estruturante. Todo o trabalho dele se baseia nessa questão de considerar a função como parte fixa e como parte variável. E a partir dessa abordagem surgem outros inúmeros efeitos, certo? Então, gente, olha, eu trago aqui a resposta, né, ao meu problema de pesquisa, com base na minha análise dos resultados. Qual é a relação que existe entre esses dois contratos? Então, gente, o que é que a gente pode dizer? Que existe uma aproximação de alguns elementos com relação ao contrato didático e distanciamento na maioria. Por quê? Nem 50% dos elementos de contrato potencial foram reproduzidos, entre aspas, na sala de aula. E esses elementos do livro didático que apareceram também na sala de aula, eles representam uma pequena parcela dos elementos de contrato didático. Então, a gente pode concluir que o contrato didático, aquele que está na sala de aula, ele ultrapassa o contrato didático potencial. Então, aqui algumas inferências, né? Que o estabelecimento do contrato didático da sala de aula, ele recebe influência de inúmeras outras variáveis, a relação do saber, outras discussões, né? E o livro didático, muitas vezes, ele aparece como um organizador dessa situação didática. Então, aqui tem algumas prospecções, né? Algumas pesquisas que poderiam aprofundar esse trabalho, né? Então, a gente vem a questão do aprofundamento, né, na própria lapidação do conceito do contrato didático potencial, aprimoramento de algumas definições, inserção de novas. Então, um estudo específico sobre as expectativas que o autor tem quando ele elabora o livro didático. Então, mesmo estando ali no manual do professor, né, qual é realmente a expectativa do autor do livro quando ele elabora aquela investigação? Investigações com relação a essa relação dos contratos quando a gente modifica o polo do aluno e a investigação da própria relação que o professor ele estabelece com o livro didático, certo? Bem, gente, então foi isso. Aqui tem algumas referências que eu utilizei na apresentação e finalizei, né? Eu falo um pouco rápido, então, se vocês quiserem, se não, né? Esse momento final a gente tira algumas dúvidas que ficaram ao longo do processo. Ô, Kessia. Oi. Me surgiu uma curiosidade, né, sobre o seu trabalho. Eu já li o seu trabalho, mas eu não me recordo se surgiu essa mesma curiosidade. Você caracteriza no seu trabalho as negociações e renegociações do contrato didático potencial, porque o livro didático ele traz um contrato didático, mas o professor, na sua análise em sala de aula, especificamente, ele quebra alguma regra desse contrato didático potencial? Você observou isso? Tu tá falando isso como resultado da pesquisa, né? Isso mesmo. Vê só, esse conceito de renegociação e de negociação é um daqueles conceitos que eu falei que ele é muito ligado ao contrato didático. Então, ele depende muito do subjetivo, daquele professor específico e daquele aluno. Então, não tem como a gente definir um conceito desse no livro didático, porque a gente não sabe, né,
Mas, assim, o que eu observei é que, sim, na realidade, Lucivane, não é que ele rompe. Tem algumas situações que o próprio livro didático, ele traz uma ruptura, certo? Então, eu observei isso em uma situação só. O livro trouxe uma ruptura de regra. Só que o que acontece? Quando o professor ele vai trabalhar em sala de aula, ele tem a consciência que a regra vai romper. Então, ele faz, na realidade, o que Fernando, né, Emílio traz, o conceito de reorganização contratual. Ele percebe que a regra vai romper, mas ele não quer que rompa. Então, ele começa a negociar, fazer de tudo para aquela regra não se rompa, sabe? O livro, ele traz um indício do que seria uma ruptura. Quando vai para a sala de aula, eu percebi que aquilo poderia ser uma ruptura, e só não se estabeleceu como uma ruptura em si, porque o professor percebeu e começou a reorganizar as relações ali, começou, olha, não é por aqui não. Então, ele foi reorganizando de modo a estabilizar o contrato e ele não romper. Entendi. E em todos os encontros, né, que eu participei, todos os encontros que a gente participa sobre contrato didático, né, sempre é colocado o contrato didático como algo subjetivo mesmo, né, porque a gente está lidando com seres humanos também, né, o aluno, o professor e com o saber, né, e agora com relação, né, com o contrato didático potencial, o livro didático. Aí, uma questão que eu não sei se também se pode ser colocado como pesquisas futuras, ou só se a gente tinha elementos suficientes para poder investigar, né, você coloca o contrato didático, né, voltado para o livro didático, o contrato didático potencial, né, voltado para o livro didático, como você chama de CDP, né, o contrato didático potencial. Aí me surge um questionamento, né, será que a gente também teria um contrato didático potencial em outra ferramenta que não seja o livro didático, como um software, um jogo, não sei, alguma coisa do tipo? Será que a gente teria elemento de investigar se em outra ferramenta, além do livro didático, algum contrato didático estabelecido ali? Olha, Lucivane, a definição, a discussão que eu tracei foi específica do livro didático. Por quê? Porque a gente partiu do contexto, né, que o livro didático ele já traz relações hipotéticas que seriam reproduzidas na sala de aula. Então, ele é escrito para um professor e ele é escrito por um aluno hipotético. E a própria organização dele é como se fosse uma organização a ser seguida na sala de aula. Então, o livro que eu trabalhei, por exemplo, ele traz uma introdução do conceito, ele traz uma contextualização do conceito, ele traz regularidades, ele rompe com regularidades, ele traz expectativas. Então, foi nessas observações empíricas que eu e Vladimir, a gente começou a refletir se a gente não poderia propor isso. Certo? Mas, assim, por um livro didático, ele meio que trazer essa relação didática implícita. Quando fala, isso é uma percepção minha, tá certo? Porque como minha pesquisa foi também muito polarizada no livro didático, de repente eu tô com um cabresto, né, e eu não consigo olhar para os lados. Mas, assim, como o livro didático, ele segue essa organização, a gente imaginou isso. Quando se fala, por exemplo, em um software, eu não sou boa conhecedora do software, mas de repente a gente pode falar em expectativas, porque querendo ou não, dependendo, né, a gente tem expectativas quando a gente coloca ali um software, sei lá, um jogo, alguma coisa. Mas assim, falar em contrato didático, eu não sei, realmente eu não sei se seria possível. Eu acho que não, certo? Eu acho que não. Mas, assim, a gente poderia falar em expectativas, por exemplo, já que ele traz toda uma organização que pode influenciar o trabalho na sala de aula. Mas em contrato didático em si, eu acredito que não. Porque o livro didático, ele traz esse pressuposto de uma relação hipotética, né, das expectativas que o professor trabalha de determinada maneira, que o aluno responda de determinada maneira. Ele traz a expectativa que quando se trabalha com um exemplo, quando se trabalha com um problema mais complexo, o professor trabalha de determinada maneira e o aluno responde de determinada maneira. Então, percebe que existem expectativas, né? E naquele trabalho ali. Então, assim,
por a identificação desses elementos, a gente fala em contrato didático potencial. Agora, em outro recurso didático, eu não consigo enxergar, pelo menos agora, esse conceito. Uhum. Até porque, né, Kessia, diante de suas colocações, a gente sabe que o livro didático, ele é algo institucionalizado, né, Isso. colocado de acordo com o Programa Tem Nacional vários do Livro estudos, né? Didático, né, mas eu falo assim, na percepção de outros materiais que, tipo, é colocado para o professor trabalhar, materiais dados até como pronto, né, como a gente tem mesmo na rede estadual, aquele conjunto de slides, né, que o governo coloca para trabalhar, slides pronto. Aí, tipo, como é um material já pronto, será Entendi. que, entendeu? Eu pensei mais por esse lado, mas De voltando certa para forma, algo ele traz a abordagem do saber, né? Se for um material, um slide, uma coletânea, aí eu isso. acredito que a gente pode estender, né? Essa Uhum. Mas questão. como não é algo institucionalizado como o livro didático, né, uma ferramenta que a gente tem na escola pública, né, acredito que não convém não muito analisar, sei lá. Hum. E aí, gente, alguém quer falar alguma coisa com relação até, se vocês quiserem, né, fazer algum questionamento com relação à abordagem metodológica, essa questão de objetivos e metodologia, podem ficar à vontade.